Existem pessoas que estão cansadas, mas não se trata de um cansaço físico comum. Não é algo que se resolve apenas dormindo mais algumas horas, tirando férias ou mudando a rotina por alguns dias. Esse tipo de cansaço é mais profundo, mais silencioso e muitas vezes mais difícil de reconhecer. É um cansaço que não está no corpo, mas na alma, um peso interno que não aparece nas fotos, que não é percebido pelos outros, mas que a própria pessoa sente todos os dias ao acordar e ao tentar dormir. A vida continua funcionando por fora, a pessoa trabalha, estuda, cuida da casa, resolve problemas, conversa com os outros, responde mensagens, sorri quando precisa sorrir e até consegue cumprir responsabilidades importantes, mas por dentro existe uma sensação constante de desgaste, como se algo estivesse sendo drenado ao longo dos anos. É como se a alma estivesse em um estado contínuo de sobrecarga, sem espaço para descanso verdadeiro. Talvez isso não seja estranho para você. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida, ou talvez esteja vivendo isso agora, mesmo sem conseguir explicar com clareza. Você continua seguindo, mas por dentro sente que está apenas sobrevivendo. Você continua acreditando em Deus, mas a alegria parece ter diminuído. Você continua orando, mas sente como se algo estivesse bloqueando sua paz. Você continua tentando, mas existe um peso invisível que não vai embora. E um dos aspectos mais difíceis desse tipo de cansaço é justamente o fato de que ele nem sempre tem uma causa evidente. Não é algo fácil de apontar. Às vezes, não aconteceu um único evento específico, mas sim uma sequência de situações, pressões, feridas, perdas, cobranças e experiências que foram se acumulando ao longo do tempo até formar esse estado interno de exaustão. Foi exatamente para pessoas assim que Jesus disse em Mateus 11, 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras não foram ditas para pessoas perfeitas, fortes ou emocionalmente equilibradas, foram ditas para as pessoas cansadas, sobrecarregadas, pressionadas por dentro, pessoas que já não conseguiam carregar sozinhas aquilo que estavam vivendo. Quando Jesus fala isso, ele não está se referindo apenas ao cansaço físico, ele está falando de cargas emocionais, espirituais e até religiosas. Naquele contexto, muitas pessoas viviam debaixo de sistemas pesados e de exigências constantes e um tipo de vida onde a performance e o esforço humano estavam sempre em evidência. Mas Jesus interrompe esse ciclo dizendo que existe um convite diferente, o convite para vir até a Ele. E isso continua extremamente atual. Hoje também existem pessoas cansadas de tentar ser fortes o tempo todo, cansadas de manter uma imagem de estabilidade, enquanto por dentro estão em pedaços, cansadas de agradar todo mundo e ainda assim sentir que nunca são suficientes. Cansadas de carregar responsabilidades emocionais que ninguém vê e ninguém reconhece. Cansadas de lidar com pensamentos que não conseguem controlar. Cansadas de feridas que nunca foram tratadas. Cansadas de esconder dores para não preocupar os outros, cansadas de fingir que está tudo bem quando na verdade não está. Esse tipo de cansaço não é apenas emocional, ele vai se acumulando na alma. E quando a alma começa a se sobrecarregar, a pessoa pode até continuar funcionando externamente, mas internamente começa a perder a leveza, a esperança e a capacidade de desfrutar da vida de forma plena. A verdade é que a alma também se cansa, e uma alma cansada não significa apenas alguém com menos energia, mas alguém que começa a viver em modo de sobrevivência. A pessoa ainda está viva, ainda está seguindo sua rotina, mas perdeu parte da sua vitalidade interior. E isso afeta tudo: relacionamentos, decisões, fé, motivação e até a forma como a pessoa se enxerga. É muito importante entender que Jesus não respondeu esse tipo de condição dizendo: seja mais forte. Ele disse: aguente mais um pouco. Ele não disse: tente mais uma vez sozinho. Pelo contrário, ele disse: venham a mim. Isso muda completamente a direção da resposta. Porque existem cargas que não foram feitas para serem carregadas individualmente, existem dores que não foram
planejadas para serem resolvidas apenas com força emocional. Existem processos internos que não se resolvem apenas com esforço humano. Existe um nível de sobrecarga da alma que exige um encontro com Deus e não apenas uma tentativa de resistência. Uma das mentiras mais comuns que muitas pessoas acreditam é que precisam resolver tudo sozinhas, que precisam dar conta de tudo, ao aguentar tudo, superar tudo sem ajuda. Mas isso não vem de Deus. Isso, na maioria das vezes, apenas aumenta o peso interno e prolonga o sofrimento. Quando alguém tenta tratar feridas profundas apenas com um esforço próprio, o resultado geralmente é desgaste. Quando alguém tenta resolver questões emocionais complexas apenas com racionalidade ou força de vontade, o resultado muitas vezes é frustração. E quando isso se repete ao longo do tempo, a alma vai ficando ainda mais cansada. Esse cansaço também pode estar ligado a correntes invisíveis. E aqui não se trata de algo físico, mas de tudo aquilo que aprisiona interiormente uma pessoa ao longo da vida. São experiências, memórias, sentimentos e marcas que não foram processadas corretamente e continuam influenciando a forma como a pessoa vive hoje. Essas correntes podem ter várias origens. Podem vir de rejeições vividas na infância, palavras que machucaram profundamente e nunca foram curadas, relacionamentos que deixaram marcas emocionais, traições que abalaram a confiança, abandonos que geraram insegurança, perdas que nunca foram totalmente elaboradas, medos que foram se instalando com o tempo, ansiedade constante, sentimento de inferioridade, culpa acumulada e até vergonha de partes da própria história. Tudo isso não desaparece simplesmente com o tempo. Muitas vezes essas experiências são armazenadas na alma e continuam influenciando pensamentos, emoções e decisões mesmo anos depois. Por isso, algumas pessoas até conseguem seguir em frente na vida prática, mas internamente continuam presas a dores antigas. Existe uma diferença importante entre estar cansado e estar preso. O cansaço pode ser momentâneo e pode até melhorar com o descanso, mas quando existem correntes internas, a pessoa pode descansar o corpo e ainda assim continuar sobrecarregada por dentro. Isso porque o problema não está apenas na rotina, mas naquilo que foi acumulado na alma. Talvez você ame a Deus, talvez você ore, talvez você busque viver uma vida correta, mas ainda assim perceba áreas dentro de você que parecem não ter sido completamente restauradas. Isso não é motivo de vergonha, isso faz parte da realidade de muitas pessoas na caminhada da vida, e até na Bíblia vemos homens e mulheres de Deus passando por isso. Elias, por exemplo, chegou a um ponto de exaustão emocional profunda. Davi expressava suas dores com sinceridade diante de Deus em muitos salmos. Jeremias chorou intensamente diante de Deus por causa do peso que carregava. Jó passou por perdas e sofrimentos que o levaram a um estado de profunda dor interior. Nenhum deles estava imune ao cansaço da alma. Mas todos eles, de diferentes formas, aprenderam algo essencial. O descanso verdadeiro não vem da fuga, mas da presença de Deus. O verdadeiro descanso não é apenas parar de lutar, mas ser restaurado por dentro. É quando Deus não apenas alivia o externo, mas trata o interno. Porque o propósito de Jesus nunca foi apenas oferecer um escape temporário. Ele veio para restaurar o ser humano por completo. Ele veio para curar o quebrantado de coração, libertar os cativos, restaurar identidades feridas e trazer vida onde havia apenas desgaste e peso. E talvez isso explique por que muitas pessoas já tentaram tantas coisas, já buscaram tantas soluções, já mudaram hábitos, já tentaram recomeçar, mas ainda sentem que algo dentro delas não está totalmente resolvido, porque existem feridas que não são curadas apenas com o passar do tempo. Existem dores que não se resolvem apenas com distração. Existem áreas da alma que precisam de um processo de restauração mais profundo. E é exatamente por isso que o convite de Jesus continua sendo o mesmo. Venham a mim. Não venham perfeitos, não venham fortes, não venham organizados emocionalmente, não venham com tudo resolvido, venham cansados,
venham sobrecarregados, venham feridos, porque ele não rejeita esse tipo de condição. Pelo contrário, ele é justamente o lugar onde esse tipo de pessoa encontra descanso. O problema de muitas pessoas não é a falta de fé, mas o excesso de peso. Não é a ausência de Deus, mas o acúmulo de cargas internas que não foram entregues. E chega um momento em que o próprio Deus começa a convidar a pessoa a colocar tudo isso nas mãos dele. Porque a vida que Deus planejou não é uma vida de sobrevivência constante, mas uma vida de liberdade. Não é uma vida de peso contínuo, mas de descanso interior. Não é uma vida de aprisionamento emocional, mas de restauração. Se essa mensagem falou com você, eu quero te fazer uma pergunta de forma muito direta. Você já passou por um processo de cura emocional de verdade? Não apenas momentos de força, não apenas tentativas de seguir em frente, mas um processo intencional de cura, onde feridas profundas são tratadas, onde aquilo que te marcou lá atrás começa a ser restaurado e onde você aprende a caminhar com mais leveza por dentro. Porque a verdade é que muitas pessoas estão tentando viver o propósito de Deus enquanto ainda carregam dores antigas, emoções não resolvidas e feridas que continuam influenciando decisões, relacionamentos e até a forma de enxergar a vida. E isso pesa, isso limita, isso cansa ainda mais a alma. Se você percebe que ainda não passou por esse tipo de transformação profunda, eu quero te convidar para dar esse passo. Existe um caminho de cura emocional, de restauração da alma e de libertação interior que pode te ajudar a tratar essas feridas de forma intencional, com direção e com profundidade, para que você não fique mais, apenas sobreviva, mas consiga finalmente viver com mais leveza e caminhar no propósito que Deus tem para a sua vida. Se você sente que esse é o momento, eu vou deixar o link aqui para você entrar nessa transformação. Porque você não foi chamada para viver preso às dores do passado. Você foi chamada para ser livre. Viver livre, curada, curado e alinhada com o propósito de Deus para a sua vida.